Annyeonghaseyo, Annyeonghaseyo. eu sou a Ellen, Eu sou a Elisa, esse é o esse é o DoraCast. DoraCast. Olá, como vocês estão? Mais uma gravação aqui do DoraCast, mais um episódio. Hoje a gente vai falar de uma série que é... Bom, Hoje eles colocam rótulos, digamos assim, em alguns tipos de série. E querendo ou não, eles viram que tem um mercado muito grande, que são os BLs. Mas enfim, aqui quem fala é Elisa, e antes de eu entrar mais no assunto, quem tá do outro lado para falar também. Olá, Doratinhos! Como vocês estão? Aqui quem está falando é a Evelyn. Mais um episódio do DoraCast. Hoje é o primeiro BL do canal. Isso que é É, legal. exatamente. E a gente vai começar até meio um BL bem tranquilo em relação a romance, essas coisas, mas bem profundo em outras questões, que aliás, bem profunda mesmo. Então, qualquer coisa, se você acha que algo possa te engatilhar, então assiste, escuta no seu tempo aí, tranquilidade e sem se prender a algo que a gente possa falar, porque trata alguns assuntos fortes, digamos assim, né? Para não falar pesado, porque aí cada um pode julgar de uma maneira. Enfim, o título já diz, né, que a tradução é um ombro para chorar, de A Shoulder to Cry On. Essa série você pode assistir no Viki, no Rakuten Viki, que é o viki.com. Mas também, se você procurar, tem aí os fansubs que costumam traduzir, mas você pode pesquisar aí no Google e acaba encontrando também a série para assistir. Essa série, então, o que é um BL, né? De repente alguém não sabe. BL, GL, é, Boys Love, Girls Love. Então é um estilo de série voltado nos relacionamentos LGBTQIA+, digamos assim, né? De meninos com meninos, homens com homens, meninas, meninas, mulheres, mulheres. Falar em meninas também, porque às vezes tem muitos programas que falam de adolescentes, então. E vira e mexe em dorama, não só em BLs, né? Ou GLs. Mas vira e mexe em dorama, tem aquela coisa de, eu conheço desde criança e já fala que se apaixona desde a infância. Então, né, Ellen, isso não é exclusivo desse estilo. Não, é muito comum, dos coreanos principalmente. É, conhece criança e fala, eu já gostei. Esse amor, né? É, já gostava de fulano desde que vi a primeira vez criança, né? Enfim, essa história, ela se passa então também, é numa escola, eles provavelmente estão ali no último ano do que seria o nosso ensino médio aqui, quando começa. Então, os personagens são o Lee Dae-yeol e o Jo Tae-hyun. O Lee Dae-yeol, que o ator se chama Jae Han, passa a maior parte do tempo vivendo como um deslocado. Ele não é popular e a única alegria que ele sente que tem é quando ele tá atirando flechas, né? Que é o esporte de arco e flecha. Então ele é um arqueiro com talento e essas habilidades dele renderam uma bolsa de estudos para a faculdade. Então, ele não tá nem aí se ele tá deslocado, se ele tá sozinho, desde que ele consiga fazer o que ele quer fazer, né? Seguir o caminho aí do esporte de arco e flecha, ser um arqueiro. Só que, por causa de um desentendimento que acontece lá com outro colega, que tá até escrito aqui no Wiki, diabolicamente bonito, o deixa em apuros e coloca em risco a sua preciosa bolsa de estudos. Daqui a pouco a gente entra mais nesse detalhe. E então, esse, né, que é o diabolicamente bonito, é o Jo Tae-hyun, que quem faz é o Ye Chan. Então,
Ele é um dos mais populares da escola, sempre teve um nível de liberdade que poucos alunos do ensino médio têm. Ele é capaz de se safar praticamente qualquer coisa, a escola inteira não tem nenhum problema em acreditar em seu lado, né, quando ele conta algo, se ele é pego por ter feito alguma coisa ou não, que tem o caso da enfermaria, que é logo o comecinho lá da série. Já contando aqui, né, eles se conhecem quando o Dayol, deixa eu ver se é esse o nome, Dayol tá com dor no ombro e é o colega dele de arqueiro fala, vai lá na enfermaria, ver o que que tá acontecendo, por que que você tá com essa dor. E aí ele tá deitado lá, né, com a bolsa de gelo e de repente ele escuta dois colegas chegando e começa ali a fazer uns movimentos suspeitos. Aí no que ele pega, vem aquele vento, né, da série, vem aquele vento na cortina branca e aí ele olha e o outro olha para ele também, olhos nos olhos. E aí já tem ali a primeira conexão. E no que ele fica escutando, fala, e o que que esses dois estão fazendo, né? Os do lado dele. Enfim, o que acontece é que quando chega a enfermeira pensa que o Dayol tá tentando fazer alguma coisa com o Taeyun, de aspecto sexual, ambíguo, não sei, né? Tá acontecendo coisa ali que a posição dele implica. Eles conseguem, de uma maneira, se livrar e acabam se conhecendo. Então, seguindo aqui a descrição, para terminar, completamente sem remorso sobre o que ele fez, o Taeyun parece ter um prazer perverso em fazer tudo o que pode para tornar a vida do Daeol o mais atrapalhada possível, né? Então, e esse método favorito é o seguir o Daeol em todos os lugares. Ah, o Daeol, então, acaba passando por seus dias odiando aquela perseguição, mas quanto mais tempo ele passa, mais conflitante seus sentimentos se tornam. Que aí vem a pergunta, né? Onde exatamente termina a linha entre o ódio e o amor? Essa série é adaptada de um webtoon do mesmo nome, Um Ombro para Chorar, e ele foi feito agora nesse ano de 2023. É melhor, passou pra gente, né? A gente assistiu em 2023. Ellen, conta um pouco, me conta primeiro a sua impressão dos BLs, porque quando eu comecei a assistir, eu acabei viciando também, igual foi os doramas, quando eu assisti mais de um a primeira vez, né? Você assistiu um, aí você não presta muita atenção, assiste dois, aí de repente você tá vendo vários. Com BL também foi assim pra mim. Comecei a ver um, aí vi outro, e acabou que a maioria do que eu assisto hoje é esse estilo de narrativa, né? De história ah, de meninos, né? Amor de meninos, amor de homens, enfim, boys love. E como que é que você, de repente, qual foi o primeiro que você viu? Ou o que que você fala assim de assistir esse tipo de série. Esse estilo, quer dizer. Tá vendo? Alguns. Então, Se a gente eu, ficar em silêncio em algum momento, alguns contratempos de rede, né, que não está sustentando de novo a nossa potência. eu vi muito, eu comecei vendo os japoneses. Ah, Esse estilo eu comecei vendo os japoneses e achei muito legal. Mas eu assistia um aqui e outro lá, quando eu queria ver eles não curtem, então, em minutos, eu assisti no máximo. Aí eu falei, eu quero ver. Eu falei, nossa, é isso a gente assistir mesmo, é pra gente do que casais héteros. É um negócio mais legal, assim, de você ver. Tem um sei lá, um romance, assim, que não fica igual os doramas héteros de ficar briga, não briga. Eles têm esse entendimento. não, o Ellen cortou um monte. Ah, até saiu. Ah, pausa. Daí eu falo das. Agora. Quando eu comecei a ver os
BLs eu comecei meio por acaso, assim. Eu queria ver umas séries curtinhas. E os BLs, eles são curtos, né? São 7 episódios, 10 no máximo, de 20, 30 minutos. E aí eu fui meio na curiosidade mesmo, eu comecei pelos japoneses. E eu achei muito fofo, porque o jeito deles tratarem o romance no BL é diferente, é mais fofo. Eu não sei explicar, eu até comentei isso com a Elisa, eu falei, é muito legal o jeito que é. Tem as diferenças deles, eles têm as intrigas, mas dá menos rolo, fica menos enrolado do que os. Não sei se pelo tempo mesmo da série, então eles precisam que seja rápido, mas eu acho que é mais tranquilo de assistir. É mais gostoso, assim. E vai envolvendo mesmo. Se a gente não tomar cuidado, a gente vicia. Igual o Hum, dorama, igual a Elisa tá, né? A Elisa faz um tempo que não vem para os, não vou falar normais, mas para os héteros, né? E aí tá nos BLs, mas a Elisa já tá anos-luz à minha frente. Eu ainda estou no caminho ainda, mas eu gosto muito de assistir. E esse do A Shoulder to Cry On, eu achei muito legal, assim, porque os dois, eles têm as diferenças, mas elas se completam, né? E aí eles começam. E o interessante também que eu acho dos BLs coreanos é que eles vão por esse caminho, assim. Até então, os meninos, pelo menos os que eu assisti, tá, gente? Até então, os meninos, eles não sabem que eles se interessariam por outros meninos. Então, é meio que acontece, aí vai acontecendo e eles vão se percebendo gays, né? Já os japoneses, não. Na maioria, eles já sabem que eles são gays e aí eles se interessam mesmo pelo mesmo sexo. Então, mas os coreanos eu vejo que tem isso, né? Que, nossa, eu não sabia, caramba. E aí eles ficam naquilo, tô estranhando isso, né? Não, hum. não é isso. E aí eles ficam naquela luta interna, falando, nossa, será que é isso mesmo? Mas nunca aconteceu comigo. Mas eles também nunca tinham se interessado por outras meninas e tal. E aí eles se descobrem, né, gostando de meninos. E Uhum. aí eles falam, nossa, mas como que eu vou saber se é verdade? Então eles ficam, é muito fofinho de ver, assim. E os que eu assisti, a maioria são assim no colégio, né? Eu não vi, acho que outros assim, que eles já são mais velhos. Coreanos não, japonês sim. Mas Hum. eu gosto de assistir, mas eu ainda estou conhecendo esse lugar aqui. Ainda É, não vi os tailandeses, que a Elisa me fala muito dos tailandeses, e ela fala que é muito legal, é muito mais bem construída a história, né? Eu ainda não assisti, então eu não sei dizer, mas eu gosto bastante de ver. depende, assim, tem coreanos que as histórias são muito boas, tem outros que são mais ou menos, os tailandeses também a mesma coisa. A diferença mais dos tailandeses é que eles têm mais tempo de duração. Geralmente são 10, 12 episódios ali de 40 a 50 minutos. Então, quando você começa a assistir o tailandês, aí você vai ver que tem todo aquele rolo também, fala, não fala. Porque a gente já conversou aqui sobre dorama, tem também. E tem ali muitas vezes o que talvez alguém pode achar que é um close errado, né? É uma coisa de irmãos, ou não irmãos no sentido de sangue, mas tipo assim, o pai de um e a mãe do outro casa, e aí eles, quando eles vão morar juntos, aí eles meio que se consideram família. Então, às vezes, tem uns casos assim, tem vários tipos, enfim. Esse é a Shoulder to Cry On, a história é muito legal e ela é bem feita, né? Ela tem ali quase 30 minutos de série, por episódio, 7 episódios no caso, e ela é bem construída. E a gente percebe o que é química entre ator, porque eles não precisam manifestar afeto no sentido de beijo, né? Porque querendo ou não, a gente meio que acaba ficando, vira assunto, né? Porque nos coreanos, nos doramas em geral, não em geral, nos doramas que a gente começa a assistir, é uma coisa muito ali de, ai, segura na mão e dá um selinho, né? Não é aquela coisa. Então a gente cria aquela expectativa, pô, quando o casal vai dar o primeiro beijo. Tem isso, né? Nos BLs também tem. E aí a gente vê que nem sempre precisa disso, que os atores entre si têm uma química tão grande que você acaba não precisando.
acaba não precisando daquilo para contar a história, né? Para dizer que tem ali afeto, gostar de. Mas enfim, o que eu queria trazer dessa série, além dos meninos serem muito bonitos e de Nossa, ter eles são essa mesmo, né? São são. lindíssimos. Mas eles são daquela banda, né? Eu não sabia. Depois que eu estava olhando aqui, que eu falei, eu vou dar uma olhada antes, e aí Eles eles são são? daquela banda Omega X. É um grupo K-pop Hum, Omega X. E aí eu falei, olha, que legal. Eu falei, nossa, por isso. Não por isso, né? Mas a beleza também, porque as bandas de K-pop têm isso, né? Dos garotos serem muito bonitos, né? são, é verdade. Então, a química deles pode até estar mais na cara, visível, por eles já se conhecerem, né? Já Sim. participarem de um grupo e tem mais coisa em comum do que ali atuar juntos. Mas, enfim, tem o que me traz em relação a mexer com as emoções ali é a história dos personagens. O Dayol, ele é muito focado nessa questão de ser arqueiro, né, do esporte ali de arco e flecha. Tanto que ele meio que tá ligando foda-se pra vida, no geral, em relação a relacionamentos, amizades, né? É uma coisa mais descontraída, porque ele já sabe meio que eu já sei para onde eu vou, que caminho que eu vou seguir ali no primeiro momento. E o outro, que é mais popular e tal, aí você vê que tem uma dor muito forte nele ali. Ele até fala, né? Se alguém gostar dele, ele não vai gostar da pessoa, ele meio que vai ignorar a pessoa. Ah, E talvez e nisso aí, né, Elisa, ele ah, já é, meio que ali já estava dizendo para ele que ele não se interessaria por meninas, né? Então ele colocava isso de não gostar, que ninguém gostasse dele, exatamente por isso, né? Porque ele ainda não sabia o que ele queria, né? Talvez ali nas entrelinhas ele não soubesse, mas dá a entender isso, né? sim, pode ser uma explicação, digamos assim. Eu assisti a série correndo agora há pouco, e aí eu tirei uns prints. É, na hora que ele fala sobre quando a gente começa a descobrir o que que tem por trás, né, dessas características dos personagens, por que que um é muito focado ali no esporte, por que que o outro é meio que assim, deixa eu só curtir aqui. Aí quando você descobre a dor dele também, até o Dayol descobre que o amigo dele depois mora sozinho, ele fala assim, parece que o Taeyun mora sozinho. Isso não é uma coisa comum para pessoas da nossa idade, né? Porque eles devem ter ali 18, 17, 18 até 20 anos, talvez. E aí ele percebe que ele mora sozinho. E aí ele começa a perceber também, quando ele encontra a tia dele, o Taeyun, a tia dele chega para ele e começa a gritar e a sacudir ele assim. E aí o Dael toma um susto. Aí ele fala. Você começa a perceber que tem alguma coisa ali, né? Por que que alguém tá acusando ele de, de algo? E aí ele fala assim: então quer dizer que se eu morrer, você vai ficar mais feliz? Aí a tia dele fala: não, e morre mesmo, sabe? Uma coisa muito pesada, muito interessante ponto de vista. E pulando já algo assim que chama muita atenção do quando o Taeyun começa a se abrir pro Dayol, é quando ele fala assim, o Dayol fala pra ele, né, depois de que ele só falando da cena, né? O Taeyun tem uma cena que ele pega um vaso e bate na sua própria cabeça. Porque daí ele meio que se afastou do Dayol, que daí eles já estão meio que numa amizade meio torta, mas estão tentando entender o que está acontecendo. Ele se sente sozinho de alguma maneira, e ele faz isso com ele, né? Esse não é automutilação, não sei qual seria o nome, mas com esse vaso na cabeça ele se bate, e aí ele vai, chama a atenção do Dayol, que leva ele para o hospital, e quando eles voltam, o Dayol fala para ele assim: tem uma coisa que eu quero te dizer. E ele fala que
tudo que aconteceu antes não é culpa dele. E ninguém tinha falado isso pra ele anteriormente. De que não foi culpa dele que aconteceu, né? Não vou dar spoilers sobre isso, né? Porque senão a gente já tá dando bastante. Mas aconteceu alguma coisa que ele. Primeiro falaram para uma criança que ela era culpada por algo. E aí ele carrega isso a vida daqueles 10 anos. Tem até uma cena que ele fala assim: eu precisei que alguém me. Eu precisei de acolhimento, eu precisei de ajuda, e tipo, ninguém deu. E ainda falaram várias coisas para ele. E aí chega um amigo que ele acabou de fazer e fala: não é culpa sua. Aí ele se abriu de verdade, né? Para que tem aqui nessa relação com essa pessoa que eu recebi algo que eu sempre quis escutar, mas nunca ninguém me falou, né? Tipo, quebra a pessoa no sentido de Um inesperado, acolhimento, né? Ele recebeu um acolhimento, isso. né? É, e, e é disso que a gente vem falar muitas vezes aqui, né? Como se sente, o que, que os personagens nos passam. O que você continua, Ellen, a comentar sobre isso ou até outra coisa que você viu também, desse relacionamento dos dois? E sobre esse acolhimento mesmo, independente do seu gênero, É, né? Você quer receber de alguma forma, e não importa, né, gênero, como eu disse, né? E nisso a série coloca isso muito bem, como você explicou, né? Trazendo todo esse contexto dessas dores que os dois têm, porque o outro é fechado, porque ele também tem uma história, é. né, por trás, porque ele queria ser importante para o pai dele, né? Ele fazia porque o pai dele falava para ele que ele tinha que ser bom nisso, né? Então, ele deixou tudo de lado, ele já não tinha mesmo, eu acho que por ele ser mais reservado, ele já não tinha essa necessidade de ser popular igual o outro era. Então, para ele, ele colocou o foco ali no arco e flecha e aquilo dava alegria para ele até o momento que ele conheceu o, o, o amigo, né? E quando Uhum. ele conhece, que é o Terrian, né? Quando ele É, conhece, ele fala: Nossa, tem algo além, não é só isso a vida, né? Então ele vai, só que ele não se entrega como você disse, né? Ele vai primeiro saber como que é, onde ele está pisando, hum, né? E aí tudo vai se construindo, essa relação se constrói ali, porque os dois, ao mesmo tempo que eles sabem que eles sentem algo, né? Os dois sentem algo ali, mas eles estão fechados nas dores, né? hum, Então eles precisam resolver aquilo e é interessante porque é quando eles se abrem que eles começam a resolver as questões deles emocionais, né? verdade. E aí fica bacana porque a gente trazendo para a nossa realidade, a gente precisa do outro. Não dá para a gente resolver tudo sozinho. A gente É, sabe que muitas das coisas somos nós que vamos ter que resolver. A gente não tem salvador, mas a gente precisa desse acolhimento, desse apoio muitas vezes, né? Às vezes a gente não consegue sozinho sair da onde a gente está, mas às vezes igual ele falou, né? Olha, não foi sua culpa. Às vezes só essa frase já tirou ele daquele lugar e aí ele já consegue dar um passo maior em direção ao que ele quer, né? Que é isso que a gente sempre fala aqui no Dora, né? Uma hum, frase que a gente deixa aqui, talvez para você, vai ter um significado bacana que você vai falar, poxa, né? Que é esse o objetivo mesmo da gente, né? Porque para a gente, os doramas fazem isso, né, com a gente, de às vezes um negocinho ali você fala, poxa vida, como me ajudou. E aí a gente hum, levar isso, expandir isso, né, para mais pessoas. E esse BL, sim. os BLs em si, para mim aqui, eles me tiram muito desse lugar né, do preconceito, sim, porque amor é amor, independente de gênero. Né? E às vezes a gente tem isso de, ah, não, porque isso é certo, isso é errado. Não tem certo e errado, né? Tem amor. Hum, Aí eu respeito o que aquela pessoa sente e assim cada um convive de acordo com o que consegue também, porque a gente também não pode querer que outra pessoa entenda do jeito que eu entendo, né? é Então, verdade. respeito.
sim. Eu achei aqui os prints, ele fala assim, poxa vida, eu também precisava ser confortado, ser acolhido. E aí ele chega a uma conclusão, né? Eu me tornei alguém que não pode gostar de ninguém, porque quando ele gostou muito de alguém, esse alguém foi embora, né? Aí as circunstâncias, quem assistiu a série vai saber como que aconteceu, né? Spoilers, mas também não entrega a série inteira, já tem 7 episódios só. Então, aí, se a gente for contar tudo, daí dá série, né? Uhum, é verdade. E tem uma parte assim que depois que eles se desentendem, que eu acho que às vezes é algo que entra na autossabotagem, de eu percebo que alguém gosta de mim, aí a pessoa fala, ah, eu gosto de você. E aí, como ele tem essa crença, né, eu não posso gostar de ninguém, aí ele começa a entrar naquele lugar de afastar outra pessoa. Aí fala, não, eu estava com você porque eu queria te usar. Eu estava te testando, né? O T1 fala pro DO uma parte. E aí isso acaba afastando os dois. E aí, nesse afastar, o Dayol acaba percebendo o que realmente ele quer fazer da vida, que a gente vai descobrir também depois, mais pro último episódio. E o Taeyun percebe, poxa vida, tinha aqui uma oportunidade de abrir meu coração, só que em vez de eu confiar no que eu estava sentindo, não, eu resolvi acreditar naquilo que eu achava que era certo, né? Essa crença de ninguém, não vou poder gostar de ninguém porque senão a pessoa pode se machucar, se afastar, etc, se sentir abandonado. Eu achei legal também isso da série, né? Que um pouco diferente, porque geralmente quando a gente assiste a série, algumas delas, se as pessoas brigam, aí depois elas fazem as pazes e ficam juntos. Mas essa aqui tem um diferencial, né? Ele, quando ele percebe que ele tá gostando do Daeol e fala assim, ah, eu gosto de você, ou não sei se eu gosto de você, ele tá meio confuso ali. E aí o Daeol fala pra ele algo que deixa ele assim, poxa vida, perdi uma oportunidade, né? Poderia ter feito diferente. Mas enfim, ele aprendeu com essa situação. É, Coloca ele para pensar, né? No que ele está isso, fazendo, né? Porque ele fica realmente brincando, né? No começo a gente fala, nossa, que chato isso, né? Dele ficar fazendo brincadeira besta com o Dayol, né? Ele fica é, perseguindo e fazendo umas coisas que eu, para mim, eu falo, nossa, que infantil. Mas depois, é, com o desenrolar das cenas, aí você vai vendo que tem um motivo dele ser daquele jeito, né? Primeiro, ele, como você falou, ele fica testando, né? Porque ele tem medo de se machucar, né? é. Então, ele E continua fazendo ali as. É como ele aprendeu, né? Querendo ou não. Porque se ele fosse diferente, as pessoas podem. Enfim, o, como ele se construiu, né? Chamando atenção, fazendo testes, muita brincadeira, etc. Ele percebe que ele tem a atenção das pessoas, tem as pessoas ali do seu lado, vendo ele, etc. Mas num nível raso, porque ele não se permite abrir o coração e se relacionar de forma mais profunda, ou amigos verdadeiros, relacionamentos mais, mais vulneráveis, né? Mas aí quando ele percebe que, enfim, para se manter afastado, que ele tá desse jeito. Mas aí é uma quando ele proteção, percebe, né? é, Que ele usa, né? é, Um e escudo. aí escudo é uma boa, né? As barreiras, né? A gente já falou de É as barreiras, barreiras. Exatamente. as barreiras que a gente levanta muitas vezes para não se machucar, para não permitir que algo que a gente já considerou grave não aconteça de novo na nossa vida.
E mas enfim, é uma série que é rápida, ela é bem assim, você fica apaixonada por eles, pela relação deles na medida que eles vão desenvolvendo, e aí você se apaixona por eles também, que você consegue perceber a profundidade que tem em cada um, né, os desafios, e lembrar também de relevar muitas coisas, né, porque a gente se irrita assim com T1, que eles são adolescentes, né, eles estão ainda na fase de, estão se conhecendo, estão testando a si mesmos e aos outros em volta. Fora isso, tem as histórias ali de vida de cada um. É bem bacana mesmo. Tem uma leveza mesmo com toda essa questão assim, né, do que está por trás desse afastamento de profundidade com as pessoas nas relações, ou nesse afastamento de, não, tô bem assim, eu quero só provar para o meu pai que eu tô seguindo o caminho que ele achou que é legal para mim e tô sendo bem sucedido. Enfim, quais são suas últimas considerações, Ellen, sobre essa série? Que a gente Coisa, já vai você falou uma, terminando. você falou uma Oi. coisa legal, eu vou falar muito rapidamente. Sobre isso de ser adolescente. Então, às vezes, muitas coisas que eu assisto me irritam, porque eu já sou uma pessoa mais velha, não vou falar minha idade agora nesse momento. Mas eu tenho filhos adolescentes, né? Então, isso é muito legal, porque quando me irrita, eu falo, poxa vida, mas eu já estive nesse lugar. E aí eu volto para isso e falo, eu já fiz tudo isso aí, né? Então é legal porque isso fica vivo em mim, eu consigo lidar com os meus adolescentes aqui em casa, porque a gente tende a falar, ai, que besteira, que não sei o quê, mas para a idade deles, normal, totalmente Hum. normal. A gente já amadureceu, então, a gente sou eu, tá, gente? Aí já amadureceu, então você acha que é bobeira, mas não é. Para a idade deles, como a Elisa bem falou aí, tá tudo certo. É a fase deles, então isso me ajuda bastante aqui com os meus adolescentes. E a reviver momentos que foram muito bacanas na minha adolescência também, que eu já estive nesse lugar fazendo essas brincadeiras idiotas, que hoje parecem idiotas, que hoje parecem sentido, mas eu já fiz todas elas. Então, é bacana isso, né? Da gente falar, poxa vida, né? Por que você está falando isso? Você já esteve lá, né? Mas é porque a gente esquece. E isso é legal para a gente lembrar disso, né? Exato. E, e eu vou ficando por aqui com esse comentário. E até o próximo episódio. Nos sigam nas Ah, redes. é. Até Sim, mais. sim. Até. Uma última coisa aqui para falar é assim, a gente comentou um pouco num outro um chá com Dora que vai sair, já vai ter saído quando você escutar esse, é que na adolescência a gente está aprendendo a ser independente, mas ainda a gente quer o reconhecimento ali do pai, da mãe, de quem cuida. Então, muitas coisas que a gente faz às vezes para chamar atenção é porque a gente está aprendendo a se desprender daquilo que a gente tinha muito na infância. Então, fica essa reflexão aí em quais lugares a gente ainda está chamando a atenção de algo porque a gente quer que alguém nos olhe, ou em que lugares a gente já pode deixar isso ir embora como adultos para que a gente siga em frente, né? Sem medo de falar, sem medo de se expor, sem medo de sentir, sem medo de se relacionar, viver a vida como ela é, cheia das experiências. Então, nós nos vemos no próximo episódio e até mais também. Tchau, tchau.